Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos à aula de número 4 aqui do artigo Breaking Free from Product Marketing de 1977. Então, mantendo uma sequência aqui, né? Eu gosto de dar uma recapitulada rápida. Se você está assistindo a aula aí, as aulas na sequência, vai pegar o gancho inteiro aqui mais fácil. Então, só para também trazer um pouco, a gente estava falando do modelo molecular na última aula, né? Que é o modelo molecular, onde a gente consegue identificar qual é o core da entidade de marketing, se ela é. E aí eu acho que eu vou ter um problema que a minha gata vai. Deixa eu abrir a porta para ela. Pode ser que eu tenha certos momentos de interrupção aqui. Tá tudo bem, desculpa por isso. Vem cá, vai ficar mais calma. Então a gente estava vendo lá como que a gente faz, qual que é o core, né? Se é de produto, se é de serviço, mas sempre lembrando que o produto tem alguns serviços que permeiam ele, e aí a gente tem uma forma diferente de trabalhar, dependendo do peso de cada coisa, e também a mesma coisa para serviços, né? Dependendo do serviço, a gente tem alguns outros produtos ali. Ele dá muito exemplo do avião e também da passagem aérea, né, do transporte aéreo. Né, nessa aula eu vou dar uma continuidade falando um pouquinho de avião e automóvel, fazendo mais comparações ainda para dar mais embasamento, e aí vai começar um entendimento das diferenciações de como se trabalhar efetivamente o marketing para cada uma dessas entidades, conforme o peso. Então a gente está aprendendo a dar o devido peso na tangibilidade, se é tangível ou intangível. Voltando, então, após uma leve travada aqui por problemas técnicos de internet, voltando aqui, falando, então, que a gente está, né, nesse momento do artigo. Nesse momento, eu não sei se foi travado, se foi cortado na edição, mas no momento de entender o peso de cada em cada entidade, entender se tem mais peso de produto ou serviço, o quão tangível é ou intangível é dentro das definições que ela coloca no artigo, e também como se trabalhar. Nessa aula a gente vai começar a falar do como se trabalhar o marketing para cada diferenciação de peso aí. Então vamos lá para o artigo falando ainda sobre linhas aéreas e automóveis, né? Ela fala que em comparação, né, o elemento transporte é comum nos dois, assim como é em barco, trem, ônibus e bicicleta, né? Mas apesar das similaridades, as duas entidades não são a mesma coisa, né? Principalmente na configuração das implicações de marketing, né? E muitas vezes a viagem de avião e carro são opostas, são justamente espelhadamente opostas. O carro é um bem físico, né? É uma posse física que te rende um serviço, e o avião, né, a viagem aérea, não pode ser física, né? Você ter posse fisicamente da viagem de avião, assim, ela só pode ser, você só pode ter uma experiência, né? Ela só pode ser experimentada. E aqui eu acho interessante falar, e aí eu estou afastando porque minha gata está pedindo de novo para abrir a porta. Essa aula vai, né, mostrando todas as vulnerabilidades da gravação aqui. Mas enfim. Enquanto aqui eu gosto muito desse termo promessa, isso é uma coisa que eu aprendi com o nosso queridíssimo mestre Nino Carvalho, que quem vende serviço vende promessa. Então, com a promessa inerente do carro, do serviço de carro, o transporte aéreo, ele é uma promessa tipo Lewis Carroll é o cara que inventou, que escreveu Alice no País das Maravilhas, né? Então é uma promessa fantasiosa, né? Acho que ela quis usar aqui, quando ela usa aqui Lewis Carroll, ela quer usar alguma coisa fantasiosa, uma versão fantasiosa do produto. Ou seja, ele está prometendo um destino, né? Que o marqueteiro, né? Que o mercado vai obter fisicamente. Então é muito louco. Eu vou voltar para cá e a gente já debate um pouco disso.
como se fosse uma ilha tropical e algumas florestas pudessem ser compradas pelo preço do ticket do avião, pelo preço da passagem aérea. Então, isso aqui traz uma reflexão bastante interessante para a gente diferenciar produto de serviço e se libertar do marketing de produto, né? O carro ele é um produto que presta um serviço. Então, basicamente, você fala das coisas físicas, das evidências tangíveis ali do carro, na hora de você comunicar, na hora de você falar com algum mercado. Quando você está falando transporte aéreo, o transporte aéreo ele é né, é uma entidade de marketing centrada num serviço. Tem a questão da comida, a poltrona, existe uma questão física, como a gente já falou nas aulas passadas, mas o core é serviço. E quando você vende serviço, a tua promessa é outra. Não é a promessa de que o serviço vai ser bem feito, ou a promessa de que o avião tem X cavalo de potência. Não é essa promessa igual você faz a promessa no produto. A promessa que você faz chega a ser algo quase que fantasioso do que você pode adquirir experimentando, experienciando, né, tendo a experiência de uma passagem aérea. Então ela fala que muitas vezes, para se vender, né, se promover uma passagem aérea, você fala do destino fim e não efetivamente da passagem do transporte como um todo. Então você faz a promessa de que ao adquirir uma passagem aérea, você vai conseguir ir para uma ilha tropical ou para uma floresta específica. Então você vai poder comprar esta ilha, comprar o acesso a esta ilha através da passagem aérea. E isso já coloca muita distinção entre a forma de comunicar de uma entidade que tem produto como centro e de outra entidade que tem serviço como centro. O serviço, quando você vende serviço, você está vendendo promessa. É por isso que toda a estratégia de convencimento da pessoa que está querendo comprar o seu serviço, ela é completamente diferente da estratégia de convencimento da pessoa que quer comprar um produto. O produto, você explica as questões do produto, ela vai falar isso mais para frente. Você explica as questões do produto. Eu vou cortar, eu vou voltar a partir porque ela vai falar mais para frente, daí eu faço esse gancho depois. Mas fica muito claro aqui nessa parte, quando ela compara a passagem aérea com o carro, a diferenciação que tem que ter quando a gente está trabalhando um tipo de mercado ou outro tipo de mercado. Então, ela fala que no conceito molecular aqui é possível a gente descrever todas as entidades direto, de uma forma contínua, de acordo com o peso do mix de elementos que contemplam essa entidade. Lembrando que quando ela fala mix de elementos aqui, ela está falando. Opa, ixi, gente do céu, corri muito aqui. Ela está falando. Bom, quem sabe faz ao vivo, né? A gente perde aqui. Ela está falando desses elementos aqui no modelo molecular, né? Tô falando que. Ah, gente, aí vocês estão de sacanagem. Você tá vendo que eu tentei correr lá e mudou sozinho, né? Estão querendo me derrubar nessa aqui, hein? Vamos devagar. Aqui. Quando está falando de mix, está falando de vários desses elementos. Então, você consegue colocar numa régua, né? Aqui, ó. Tava aqui do lado. Ó, tava facinho. De acordo com o peso desse mix de elementos para compreender. No gráfico 2, né, indica que teaching, né, aula, ensinamento, professor, serviços de professor, podem ser na escala o mais intangível ou dominante, né, enquanto o sal pode ser tô correndo devagar, o outro extremo de tangível ou T dominante. Então ela começa a criar uma escala entre quanto que é dominante pela intangibilidade ou quanto que é dominante pela tangibilidade.
essa escala acorda com intangible baseball entities e vai mensurando a sua verdadeira importância, né? Esse framework provê um mecanismo de comparação e de posicionamento de mercado. Olha que legal, é um framework que ajuda a entender o posicionamento de mercado. Eu vou primeiro para o próximo gráfico, e aí vocês vão entender que é esse aqui que ela está falando. A questão do quanto que é dominante tangivelmente e o quanto que é o intangível dominante. Então aqui o sal, né? Como você descreve sal, cara? Sal é tangível, não tem nenhum serviço além do sal. Se bem que, né, isso em 77, né? Agora já tem o sal do Himalaia, o sal rosa, o sal negro, enfim. Mas em 1977 o sal era o que era o mais tangível. E o mais intangível é o professorado, o teaching aqui. E eu acho legal que ela coloca agências de publicidade aqui, né? No meio, porque você tem uma entrega física, tem alguns produtos. Seria legal a gente fazer um trabalho, uma análise de como seria hoje os produtos digitais, né? Como seria. Entraria no quê? No tangível ou no intangível, né? Só por não ser palpável, mas você recebe. Né? Ela coloca consultor como algo quase bem dominante, né? Com intangibilidade dominante, porque realmente você está vendendo serviço e tudo mais, mas você tem uma entrega de um relatório, alguma coisa assim. O professor, ele só repassa o conhecimento para o aluno, então ela coloca como o extremo. Então a gente começa a ter uma régua de classificação, dependendo do peso do mix de cada célula dentro, de cada elemento dentro da molécula. Dependendo do peso de cada coisa, a gente vai conseguindo escalar ele, colocar ele numa escala do quão T dominante, tangivelmente dominante, ou quão intangível dominante, o quão de dominância intangível tem naquela entidade, naquela molécula. Então, é muito legal a gente pegar, fazer essa análise e começar a trazer para os nossos para o nosso serviço, para o nosso produto, entender tudo que tem em volta dele e aonde ela está. Porque tem, principalmente, diferenciação na hora de comunicar. E é isso que ela vai falar aqui. Deixa eu correr aqui devagar para não perder o ponto que eu estava. Aqui. Tá bem difícil, né? Eu tô quase desencanando e gravando de novo. Esse horário é zoado. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vou ter que cortar de novo. Vai, vou tentar seguir. Vai, vou fazer uma força, depois eu tento assistir. Então, ela fala. Cadê onde eu tava? No framework aqui. Quanto mais intangível, né? Intangível. Quanto mais intangível é o serviço, melhor vai ser a diferença das características do marketing deste serviço. Né? Então, aí, considerando a escala do axioma, a gente pode pensar, ler dessa seguinte forma, que quanto maior o peso da intangibilidade dos elementos dentro da entidade de marketing, maior será a diferença de product marketing e suas prioridades para aproximação, para conexão, approach. Então, de novo, quanto mais claro que é serviço, quanto maior o peso da intangibilidade no serviço, mais claro é o quanto a gente precisa diferenciar do produto, do marketing de produto. Lembrando que o objetivo desse artigo é o breaking free, é o se libertar do marketing de produto. E para se libertar do marketing de produto, a gente tem que entender como o marketing de produto funciona e como o marketing de serviço funciona. Então, até agora, ela está mostrando como diferenciar uma coisa da outra dentro de uma escala, de um modelo molecular e uma escala de intangibilidade. Que só fazendo esse exercício já gera inúmeros insights da forma de comunicar e alguns exemplos. E aí agora ela começa a falar de algumas implicações desse modelo.
que esse modelo molecular ele tem que trazer uma nova forma, um rethinking, né? Um repensar e reshaping, de remodelagem do jeito clássico que o marketing pratica, né? Os conceitos clássicos de marketing que são praticados. Quando for dominante de serviço, quando for service dominante ou intangível, dominância intangível, vai diferenciar muito do produto e das entidades, e sim, tem que considerar todas as distinções que a gente pode colocar. A mais importante, isso aqui tem que ser articulado pelos market service, pelos marqueteiros, vou traduzir assim. Então a gente tem que fazer essa análise aqui. Cabe a nós, marqueteiros, conseguir fazer esse tipo de análise. E o mais importante dessa diferenciação é que conhecimento de serviço, service knowledge, e produto, conhecimento de produto, não é adquirido da mesma forma. Então, se você está contratando uma equipe de marketing que tem conhecimento na parte de produto, cara, tá muito com delay. A internet, ai meu Deus, eu vou seguir, mas eu volto para a tela, daí eu vejo que eu tô tudo com delay. Mas enfim, vou me forçar aqui a terminar. Pelo menos concluir essa parte, daí eu assisto. Se ficar, né, assistível, eu continuo, senão eu regravo. Então a diferença é que a forma de ganho de conhecimento a respeito de serviço é muito distinta da forma do ganho de conhecimento a respeito de um produto. Então, se você é um empresário e for brifar uma agência de publicidade, um consultor, alguém a respeito de como é a comunicação do seu produto, como é o seu produto, é muito diferente a forma de você brifar a respeito de um serviço, caso você for serviço. A mesma coisa para nós profissionais de marketing. A gente tem que entender que a coleta de informações, quando a gente fala recebe informações de um produto, é muito diferente da coleta de informações de um serviço. Então, a gente entendendo isso, a gente facilita o processo eu ia falar criamento, de criação de estratégias de marketing para serviços e ou para produtos. E aqui ela coloca que é bem óbvio, mas aquele óbvio que precisa ser dito, né? O marketing, a primeira tarefa do marqueteiro de produto é saber do produto, é conhecer o produto. Né? O objeto tangível ele pode ser descrito precisamente. Não é difícil para o marqueteiro da Coca-Cola, por exemplo, summonar. Summonar é bem de gamer, né? Trazer os fatos, né? Receber os fatos de acordo do produto por ele só. Então você pode, né, ter uma ideia da realidade do produto, e essa realidade do produto já é o suficiente para considerar a questão de preço, como vai distribuir, como vai fazer comunicação, como vai fazer a promoção desse produto. Então, o produto, por ele ser algo tangível, a primeira tarefa é saber a respeito do produto. Se eu tenho um produto na minha mão, eu preciso saber das qualidades técnicas dele, preciso saber custo de produção, preciso ter noção da forma de distribuição desse produto, como esse produto é comunicado, quem é o perfil de público que tem interesse naquele produto e como eu posso promover aquele produto. Então, todo o início de conversa é muito dentro do produto, por uma questão óbvia de que é um produto tangível e você não tem como falar de outra coisa a não ser do produto. Quando a gente vai para serviço, né, para ganhar conhecimento de serviço, é um conhecimento por onde você começa, o que você explica, né? É aquele negócio do pitch de elevador. Se você vende um produto, é uma coisa. Se você vende um serviço, um SaaS, né, um software as a service, como que você fala numa conversa muito rápida qual que é a proposta de valor? Como que você transfere conhecimento para uma outra pessoa a respeito do seu serviço?
Quando você quer transferir conhecimento a respeito do seu produto, você fala das características físicas do seu produto e do seu serviço. Como você faz essa transferência? Como você vende? Como você oferta? Como você adquire conhecimento ou transfere conhecimento a respeito disso? Então é o que ela traz aqui. Deixa eu correr devagar aqui. É muito difícil de quantificar as propriedades, né? Basicamente, tipo, não dá para ser tocado, não dá para saber o testado, o tamanho, e por isso fica muito difícil da gente quantificar o serviço, quantificar o produto. Né? Voltando para a viagem de avião, por exemplo, o que é o serviço de transporte aéreo para o potencial comprador? O que é o serviço de transporte aéreo para quem quer comprar um serviço de transporte aéreo? Como vocês quantos por cento da viagem de avião é o conforto? Quantos por cento é o medo ou a aventura? Né? O que é o serviço de realidade? O que é a realidade do serviço para o mercado? Né? Como essa realidade varia de segmento para segmento? Since this service É, já que esse serviço dura durante um período específico de tempo, né? Qual que é a percepção de realidade que vai definir a experiência, sem falar em termos engenheiros? Então você percebe a dificuldade que é a hora que a gente vai tratar marketing de serviço? Você percebe quando, né? De novo, recapitulando para chegar no final dessa aula. Que se tudo der certo, ela vai para o ar. A gente tem uma estrutura de criar um modelo molecular para definir o peso das entidades, né, para saber o quão é dominante em questão tangível, quanto é produto, o quanto é serviço. Existe uma escala, não é só produto ou serviço, né, não é binário, existe uma escala de transição aí entre o mais produto e o mais serviço, vou colocar assim, mas aquele gráfico mostra, né, dando o exemplo do sal e o do professor. Então a gente existe uma escala disso, conforme o peso, né, conforme mais pesado para o lado do serviço, a forma de adquirir conhecimento ou de passar conhecimento a respeito desse serviço muda completamente. No exemplo que ela dá de avião, é isso. Quando você vai fazer uma promoção de passagem aérea, de viagem aérea, quantos por cento para o seu público é importante saber se é seguro ou se é aventureiro, né? Ter medo ou é uma experiência aventureira? Quantos por cento do serviço transporte aéreo é o conforto dentro do transporte aéreo para auxiliar o seu possível comprador a comprar? É muito difícil, é muito diferente de trabalhar no produto. No produto, você faz uma pergunta rápida: para que você precisa do seu computador? Ah, eu preciso do meu computador para jogar. Beleza, então para jogar eu sei que vai precisar de hardware, eu vou falar especificações técnicas para isso. Ah, eu gosto de viajar. Então, você gosta de viajar, você quer. Como que você, né, pega elementos, você precisa de muito mais informação para gerar uma comunicação mais efetiva a respeito de um serviço. Então, essa é a grande graça da coisa, essa é um dos pontos mais altos do artigo aqui, que é o que ela vai, né? Ela fez toda essa cama para, no final, ainda explicar como trabalhar esse marketing de serviço. Eu acho que é bastante complexo. Eu vou indo e voltando bastante nessas aulas, vocês estão vendo, porque eu quero ter certeza que isso está ficando claro para você e eu quero ter certeza que se amanhã você fizer uma reunião com uma empresa de serviço, você querendo atender ou ofertar produto, você sendo serviço ou produto, você vai entender a diferença e vai conseguir explicar de forma diferente. Quando você está vendendo serviço, você está vendendo promessa, e saber o que é mais relevante na sua promessa para o seu segmento, para o segmento que você está vendendo, é fundamental no convencimento desse segmento. Então você precisa coletar mais informações e entender. O produto, muitas vezes, por si só, ainda dependendo do ticket, enfim,
as características físicas daquele produto, às vezes, não necessariamente, mas muitas vezes por si só, já é suficiente para convencimento ou não. Então, acho que essa aula eu vou terminar bem num ponto de dúvida. A primeira dúvida é se ela vai para o ar ou não, né? Vamos ver como é que ficou o travamento aqui. A segunda dúvida é que tipo de promessa você faz quando quer vender o seu produto. E se essa promessa está alinhada com as expectativas da pessoa que vai receber. É muito tênue percepção de valor e entrega quando a gente está falando de produto, preço, valor. Por isso que é tão mágico essa parte de serviço. Porque realmente é muito tênue e não é fácil a gente trabalhar marketing de serviços. E principalmente a gente não pode trabalhar como se fosse um produto, porque a Lean está mostrando para a gente nesse artigo de 77 que é muito diferente uma coisa da outra. Beleza? Valeu? Até a próxima aula, até a aula que vem ou até a regravação dessa aula. Vamos ver como é que vai ficar.